dia, meu amigo e minha amiga. Hoje é domingo. Que o Senhor Jesus abençoe seu dia, abençoe a sua família, que você esteja debaixo da graça, da paz de Deus e que o Senhor dirija os seus passos nesse dia. Hoje é dia de irmos à igreja, hoje é dia de estarmos com os nossos irmãos. E aí, já organizou a sua família? Tá tudo certo? Vamos juntos louvar a Deus em comunhão com os nossos irmãos? Eu repito sempre isso no final de semana, porque infelizmente há muitas pessoas que deixaram o congregar, que estão apenas nas suas casas, assistem até um culto online ou ouvem um devocional, mas deixaram de se reunir com os irmãos. Queridos amigos, isso não é bom. A Bíblia diz que não devemos deixar de congregar. Congregar é nos reunir. Também diz que Deus se alegra quando os irmãos vivem em comunhão e que ali, no meio, Ele ministra a sua bênção. Há certas coisas que Deus só faz quando nós estamos em comunhão. E o inimigo das nossas almas, Satanás, um dos desejos deles, um dos primeiros desejos é afastar você da comunhão com a igreja, com os irmãos. E ele usa de mágoas, de ressentimentos, de erros humanos, para fazer você ficar olhando só para os erros e não olhar para aquele que é perfeito, que é Deus. Aquele que nos aperfeiçoa. Sim, se você procurar uma igreja perfeita, você não vai encontrar. Porque a igreja ela é uma instituição formada por pessoas. Mas exatamente no meio das imperfeições humanas reside a graça divina. Aquilo que é eterno e perfeito veio para purificar aqueles que são passageiros e imperfeitos. Olhe para a igreja como o lugar da solução e não o lugar das pessoas perfeitas. E deixe Deus falar contigo e seja você também uma bênção na vida dos seus irmãos. Amém, meus amigos? Porque no final das contas o que Deus olha é o nosso coração. O que Deus espera de nós é um coração rendido a Ele. Hoje eu quero ler Lucas capítulo 21, do versículo 5 em diante. Eu vou ler até o final deste capítulo com você. E neste capítulo Jesus está falando sobre várias coisas que iriam acontecer no futuro, o futuro da época que ele estava. Jesus vai falar, vai lançar esta profecia no ano 33, aproximadamente ano 33 depois de Cristo. E algumas partes dessa profecia vão se cumprir já no ano 70, ou seja, 37 anos depois. Outras partes estão se cumprindo e algumas partes ainda vão se cumprir. Porque aqui Jesus fala sobre a destruição do templo de Jerusalém, o fim daquele templo, e também vai falar sobre o fim dos tempos. E vai falar sobre a perseguição à igreja e sobre os sinais da sua vinda, os sinais do fim dos tempos. E esses sinais estão se cumprindo a cada dia. Então, tudo começa com uma pergunta. Lucas 21:5 diz assim: falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e dádivas. Então disse Jesus: vocês veem essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Primeiro eu vou parar aqui nesse versículo 6. Se você for hoje lá para Israel, para Jerusalém, você vai encontrar uma pilha enorme de entulhos do lado do chamado Muro das Lamentações, onde você encontra todo o entulho, as pedras que foram jogadas do templo montanha abaixo. O templo de Jerusalém, muito belo, muito bem construído, foi totalmente destruído por um imperador romano no ano 70 depois de Cristo, em uma guerra que houve. E Jesus vai, na sequência deste capítulo, falar sobre coisas que vão acontecer no futuro. Vai falar sobre coisas para Israel e coisas para o mundo todo. Depois ele volta para Israel, fala sobre o templo de novo e depois ele fala de novo sobre coisas que vão acontecer no mundo todo. Então eu quero que você preste bem atenção, porque tem pessoas que têm medo do futuro. Tem medo do apocalipse. Gente, a palavra apocalipse significa revelação.
Se você ler Apocalipse, você vai ver que ele termina num paraíso. Apocalipse não é um livro de medo. Apocalipse é um livro de revelação de que Deus vai fazer justiça e trazer paz à terra com a vinda definitiva do seu reino. E aqui Jesus vai falar do que vai acontecer com a história da humanidade depois daqueles dias. Vamos ler. Perguntaram-lhe a ele: Mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? E respondeu ele: Vede que vocês não sejam enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e também dirão: Chegou a hora. Não os sigais. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Olha só, presta bem atenção. Jesus está falando naqueles dias para eles: fiquem tranquilos, o fim não é agora. Então lhes disse: irá se levantar nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vocês e vos perseguirão, entregando-os vocês nas sinagogas e também às prisões e levando vocês à presença de reis e governadores. Gente, isso vai começar naquela geração. Vai passar, Paulo, Pedro, todos vão passar por isso. Vão ser 250 anos de perseguição pelos romanos. Por causa do meu nome, disse o Senhor, isto vos acontecerá, para que vocês deem testemunho. Assentem, portanto, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, e ninguém poderá resistir e nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Olha só. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vocês. De todos vocês serão odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Gente, eu vou parar aqui no versículo 19. Jesus está falando da perseguição à igreja. A perseguição existe até os dias de hoje. Se nós vivêssemos num país muçulmano, de maioria muçulmana, os países árabes, na Palestina, se você se diz cristão, você é perseguido e morto. Em muitos países, se um jovem se converte, os pais expulsam de casa e entregam ele às autoridades para serem mortos. Isso aqui continua acontecendo. Não foi só nos dias dos apóstolos e nos primeiros anos lá no Império Romano. Isto continua acontecendo. Mas Deus continua abençoando homens e mulheres perseverantes na sua fé. E ninguém pode lhes tocar. Mesmo que toquem o seu corpo, a sua alma está guardada. Quando, porém, versículo 20, vocês virem, agora Jesus vai voltar a falar de Jerusalém. Estavam falando do que ia acontecer no futuro. Daí ele vem e diz sobre Jerusalém, né? Perguntaram sobre o templo. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada, cercada de exércitos, sabeis que está próxima a sua devastação. Primeira coisa, quando Jerusalém foi destruída, antes ela foi sitiada, foi cercada por muitos dias pelo exército de Tito, oficial romano. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem na cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir o que está escrito: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão ao fio da espada, e serão levados cativos para todas as nações. E até os tempos dos gentios se completarem, Jerusalém será pisada por eles. Olha só, ainda hoje Israel e Jerusalém é pisada pelos gentios. O lugar do templo até hoje é pisado pelos muçulmanos e está tomada pelos árabes. Pessoas que não adoram ao Deus verdadeiro estão ali naquele lugar, ocupando aquele lugar santo, porque ainda estamos no tempo dos gentios.
O tempo dos gentios é o tempo que Deus está dando para salvar os povos do mundo. Nesse tempo, Deus desfez o templo lá, porque lá não será mais o lugar da adoração. Agora o lugar da adoração é em espírito e em verdade, dentro de cada seguidor de Jesus. E aqui Jesus fala exatamente o que ia acontecer e o que se cumpriu no ano 70. No ano 70 depois de Cristo, Tito cercou a cidade por muitos dias, depois destruiu a cidade, destruiu o templo todo, derrubou cada pedra do templo. E depois ele ainda pegou as pessoas que tinha e levou como escravas para trabalhar em todo o Império Romano, espalhou os judeus, foi chamada de grande diáspora, eles foram espalhados por todo o planeta pelas mãos dos romanos. E agora Jesus vai falar a partir do versículo 25 do que aconteceria depois disso, até a sua vinda, a vinda do Filho do Homem. É a segunda vinda de Jesus. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Então tem alguma coisa que tem a ver, que vai acontecer, meus irmãos, envolvendo o mar e as ondas do mar no mundo. Já aconteceram muitos maremotos, tsunamis, mas algo que vai gerar pavor no mundo todo. Haverá homens que desmaiarão de temor e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Estamos vendo falar agora de explosões solares mais fortes, coisas que os poderes dos céus estão sendo abaladas. Então se verá o Filho do Homem vindo numa grande nuvem. Aleluia! Com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a acontecer, gente, olha aqui o versículo 28. Ao começarem essas coisas a suceder, exultai, festejai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Aleluia! Gente, olhando para o mundo como está ficando, poluição, aquecimento global, problemas diversos, guerras, questões envolvendo o clima, mudanças, nós não devemos ficar com medo. Devemos exultar de alegria, porque está próximo o dia da chegada do reino glorioso de Deus. Está próximo o dia da chegada do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Exultem de alegria. Aleluia! O Apocalipse para nós não é tristeza, é alegria, é a revelação de que Deus está no controle da história. Deus nunca esteve fora do controle, mas Ele deixou um tempo para que todos sejam salvos. E é isso que estamos fazendo agora, pregando o Evangelho até que o Senhor venha. E quando Ele vier, estaremos de pé na sua presença. Aleluia. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, pedimos que o Senhor nos sustente no meio de dias difíceis que o mundo vive, e sabemos que dias mais difíceis virão. Que o Senhor nos sustente e nos preserve em pé, que ninguém aqui seja encontrado prostrado diante das coisas desse mundo, nem em orgias, em pecados, que possamos nos manter vigilantes, como o Senhor mesmo vai dizer na parábola da figueira, que o Senhor vai ensinar aqui depois, ainda nesse capítulo de Lucas, que possamos, Senhor, nos manter vigilantes, atentos, olhando para o Senhor e sabendo que todas as coisas estão no teu controle, que o Senhor está no controle da história da humanidade, que nada escapa da tua mão e que estamos debaixo da tua graça e da tua bondade. Pai, obrigado porque Cristo está vindo, e quando Ele chegar, instaurará na terra o grande reino de justiça, o reino do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. É o que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Compartilhe com seus amigos, abençoe as pessoas com essa palavra, faça chegar a quem não conhece a Cristo, quem não tem esperança, quem está com medo do futuro. Que Deus abençoe você, um grande abraço e até amanhã.